Oi, gente, tudo bem? Eu tenho observado nos últimos anos uma tendência muito grande, principalmente no teatro carioca, a construção de dramaturgias muito frágeis. Assim, dramaturgias que ou se baseiam unicamente numa espécie de palestra ou de autorreferência, quase como uma certa terapia em cena. E hoje eu vou trazer para vocês um livro que eu acho que é fundamental qualquer pessoa que queira escrever para teatro ou estudar sobre dramaturgia cênica ler. Esse livro é Teoria do Drama Moderno, de 1880 a 1950, do Peter Zonde. Por que eu considero esse livro um livro fundamental, assim? Primeiro porque ele não é um livro para quem não sabe, quem nunca leu uma dramaturgia, por exemplo. Ele já é um livro, digamos, para iniciados. Claro que você pode comprar ele e ir lendo a partir das citações que ele faz, enfim, é uma coisa bastante interessante fazer isso, né? Então, quando ele cita uma peça de Shakespeare, você vai lá e lê Shakespeare. Quando ele fala um pouquinho do drama clássico, do Diderot, aí você vai, então vou buscar. Isso é possível fazer sim como um guia, né? Mas ele é mais indicado para quem já está estudando teatro, teoria do teatro. Mas não é impeditivo, né? Como eu falei dos escritos de artistas também, que num outro vídeo, né, que eu tenho dos escritos de artistas, tinha vários artistas de artes visuais que eu nunca tinha ouvido falar, e a partir dos artigos, das cartas, eu comecei a conhecer. Então isso pode ser feito também aqui em relação à dramaturgia. Mas no caso, a análise do Zonde vai muito... Ele trabalha um ponto de vista crítico, histórico, social. Ou seja, ele vai analisar esteticamente, formalmente, o que aquelas criações, né, muito a partir do drama clássico, quais eram as características daquelas criações, né? O drama clássico como, por exemplo, um espaço onde aquela situação ela acontece, não tem nenhuma referência externa, ela tem início, meio e fim no mesmo espaço-tempo, né? E como que depois a dramaturgia moderna, ela vai trazer algumas disrupturas, né? Disrupturas em relação a esses conceitos de tempo, com Ibsen, uma dramaturgia do eu, com Strindberg, que inclusive vai influenciar todo um processo de autobiografia na cena. Aí ele vai passar pelo Maeterlinck, que ele analisa como um trabalho, uma dramaturgia que ela é muito mais de situações do homem num existencialismo, onde ele não pode fazer muita coisa, ele está muito mais em relação à situação do que à ação. E aí ele passa por outros dramaturgos e sempre analisando quais são as características que estão sendo colocadas ali naquela composição. Só que o que é interessante também não é só isso, porque ele não faz somente uma análise estética, ele faz uma análise histórica, do tipo, como que aquelas construções elas estavam relacionadas a um tipo de sociedade, a um pensamento do homem, né, em relação às coisas. E isso também é interessante para a gente refletir, por que será que as dramaturgias hoje em dia, elas são tão fragmentadas, elas são tão autorreferentes, ou elas são simplesmente uma reprodução daquilo que já existiu. Eu acho que a partir do momento que você lê uma análise tão interessante, esmiuçada, profunda, crítica, inteligente, pensando no que foi construído antes, você consegue entender um pouquinho as construções contemporâneas. Por outro lado também, é um livro que, se você quiser escrever formalmente, criar uma dramaturgia mais clássica ou moderna, ou que você queira alguns estilos de escrita, você também vai encontrar a partir desse estudo. Então ele vai analisando os pedaços, os trechos dos textos e colocando as referências ali. Por exemplo, existem no drama moderno, né, você vai ver personagens que estão muito mais relacionados a um eu lírico do que a própria questão do conflito dramático, né, do drama clássico. Ou, por exemplo, esse eu que é o eu épico, que vai estar narrando situações
que já aconteceram, que isso não acontecia no drama clássico. Então isso é muito importante também para você entender durante a sua escrita qual é o estilo que você... Qual é o seu estilo predominante. Por exemplo, eu, a partir dessa releitura, porque eu li na época da universidade e tô relendo agora, né? A partir dessa releitura eu percebi que os meus trabalhos, eles são frequentemente líricos, principalmente por serem monólogos, né? Mas eu também tenho um trabalho que ele é mais... ele é uma leitura da tragédia grega de Antígona, né? Mas que também tem um formato, uma forma épica, porque eu faço 4 personagens que vão narrando a trajetória de Antígona. Então você pode pensar a tragédia, você pode fazer ela num formato épico. Só que para você brincar com esses estilos, você precisa conhecer esses estilos, né? Então é por isso que eu estou aqui. O Zonde, ele é um excelente crítico, um excelente teórico teatral. Foi, né? Na verdade, ele morreu bem jovem, mas ele traz assim, é como se fosse, sei lá, eu acho que é um livro de cabeceira para quem quer escrever dramaturgia para teatro. Entendendo o que ele analisa aqui do drama moderno, você pode escolher para qual caminho você vai. A minha grande crítica à dramaturgia hoje é que não há método. Parece que as pessoas colocam um monte de pedaços de coisas, juntam, alinhavam como de qualquer jeito e bora pra cena. E é difícil escrever dramaturgia, não é fácil, é um trabalho que exige apuro e exige consciência de como é que você vai estar montando aquilo. Independente de você trabalhar com colagem, com fragmento, com uma dramaturgia mais lírica, poética ou épica, você precisa entender por que você está fazendo isso e como fazer de uma maneira consistente. E para isso você precisa ler e estudar, né? Para você desconstruir alguma coisa, você tem que saber como se constrói. Então é por isso que esse é o livro da dica de leitura, a última do ano. E boas festas, leia mais, escrevam mais, estudem teatro, porque é isso que nos faz viver melhor dentro das artes, para quem ama as artes da cena. Até. Beijo.